Vamos lá. Jó, capítulo de número 14, versículos 7, 8 e 9 diz assim: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia, porque tu és tremendo, Senhor. Tem renovo de Deus. Aleluia. Tem florescer de Deus. Tem milagre de Deus. Tem bênção de Deus. Tem poder de Deus. Tem unção de Deus. Aleluia. Oh! Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nesse culto de esperança. Esse culto verde. Esse culto de renovo. Porque ainda que haja aqui, Senhor, troncos mortos, nós profetizamos que irá florescer nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Que texto tremendo, que palavra poderosa é essa palavra que fala de Jó. Jó, ele compõe os livros poéticos da Bíblia, dado assim a sua linguagem, né, em forma de poemas, e que são verdadeiras joias preciosas para a nossa vida. Ler esse texto que nós acabamos de ler, se você se aprofundar nele e você deixar Deus trabalhar no seu coração, você vai compreender o amor de Deus por você e por mim. Jó, ele é parte desses livros poéticos e ele é uma história que trata de um homem que viveu um testemunho de excelência na face da terra. Nós estamos vivendo hoje dia, e o mês de maio é o mês da família, e hoje esse domingo é o último domingo do mês. Nós celebramos aqui desde janeiro o domingo da família, é o domingo de celebração da família, e nós temos colocado aqui cada domingo um tema, cada domingo, o último domingo do mês, um tema, uma cor temática, para que a gente possa celebrar a família. É tão lindo nós podermos ter esse privilégio de celebrarmos a família, porque a família é a célula máter da sociedade. A família, ela existe muito antes de nações, de reino. A família é a primeira instituição criada por Deus. E não somente criada, ela foi abençoada pelo Criador. Você pode dizer, a minha família é uma bênção na mão de Deus. Tem promessa de Deus sobre a sua família. E a promessa é, você e a sua casa servirão ao nome do Senhor. O seu filho será uma bênção na mão de Deus. A sua filha será uma bênção na mão de Deus. Se você não é casada, Deus vai providenciar um varão de fogo. Aquele varão de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, para alegrar o seu coração. E se você, varão, não é casado, se prontifique, se apresente, né? Porque Deus está preparando uma varoa de Deus para você. Não vai escolher essas mulheres bananadas, não. Escolha uma mulher de Deus, né? Tem uma mulher bananada, rixosa, reclamona. Então não é essa mulher que Deus preparou para você. Deus preparou para você uma mulher segundo o coração dele. Você jovem, não é? Jovem tem a precipitação às vezes, né, de ir pela aparência. O jovem se engana, né? Vai pela aparência. E a aparência muitas vezes não é o principal. As principais virtudes é um bom filho,
São perguntas. É um bom filho? É trabalhador? Ele anda com quem? É honesto? Ele serve a Cristo? Se tiver essas qualificações, tem tudo para ser um bom namorado para você. Fora disso, não vai ser. A Bíblia ela é repleta de testemunhos tremendos, e Jó, ele deixa aqui algumas lições para a família. E eu vou ser objetivo, prático, porque nós precisamos trazer uma palavra que você pratique amanhã. Não adianta que nós pregarmos, teologar muito e, no entanto, você não praticar no dia de amanhã. Então, eu quero ser prático para você amanhã botar em prática já isso que você vai ouvir e aprender nessa noite. A gente sabe que Jó, ele era, nas qualificações humanas, ele era acima da média. O texto mesmo vai dizer que quem expressou as qualificações de Jó foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele vai dizer as qualificações de Jó. Homem íntegro. Integridade é ser aquilo que agrada ao coração de Deus quando as cortinas se fecham, quando a porta do seu quarto se fecha, quando ninguém está te olhando, mas Deus está te vendo. Olha só, Jó, ele era íntegro na sua totalidade. Ele era um homem que agradava ao coração de Deus. E isso é coisa rara, porque nós temos uma tendência de querermos ser um ser somente sociável. E a gente acha assim, não, se alguém não vê, não é pecado, ou se alguém não participar, não tem problema. Mas só que nós nos esquecemos que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Deus vê tudo. Jó, ele era íntegro. Será que a sua vida tem sido uma vida de integridade diante de Deus? Jimmy Swaggart. Quem já ouviu falar? Jimmy Swaggart. Quem é da antiga deve lembrar. Um pregador pentecostal americano dos anos 70. O homem era demais. A pregação dele era tão tremenda que Jimmy Swaggart, ele arrastava multidões. O Maracanã enchia para assistir uma pregação de Jimmy Swaggart. Tinha programa de televisão, rádio. Homem cheio de unção de Deus. Criticava baterista, coitado dos bateristas. Na igreja de Jimmy Swaggart, baterista era coisa do inferno, de rock. Ele era crítico a muitas coisas. E uma das maiores decepções que esteve foi Jimmy Swaggart, ele saía com prostitutas. Um homem de poder social tremendo, mas de integridade zero. Integridade nenhuma. Jó, ele era íntegro. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto. Ele era reto, ele tinha uma conduta de retidão que agradava ao coração de Deus. A Bíblia diz que o homem não deve andar como o caminho da cobra na penha, né? Já viu a cobra na penha? Toda zigue-zague, né? Tem crente que é assim, anda reboloso, né? Todo cheio de zigue-zague. Hoje eu estou frio, amanhã eu não estou. Hoje eu estou, não estou. Hoje eu estou firme, amanhã eu estou fraco. Parece até a cobra na penha, né? Toda cheia de tortuosidade na vida. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem que tinha um caminho aplanado, um caminho reto. A palavra de Jó era sim, sim, não, não. Tem gente que, poxa, você não pode contar com nada, porque a pessoa cada dia diz uma palavra, você não sabe. E nós temos que aprender com Jó a ser um homem íntegro, um homem reto, um homem que age com retidão nas coisas. E Jó, ele era temente a Deus. A Esté, quando pregou aqui, ela disse que o temor de Deus, ele faz a gente não pecar por respeito à pessoa de Deus, não é assim?
Eu quero, mas eu não vou. Ela faz a expressão, né? Eu quero, mas eu não vou. Porque ele era temente a Deus. Então esse homem, com todas essas qualificações, eu penso ser alguém que a gente pode tirar como exemplo para a nossa vida. Amém ou não amém? Esse a gente pode tirar como exemplo para a nossa vida. E eu separei aqui, e eu vou ser rápido, tá? Eu vou ser rápido. Algumas lições que a gente aprende com Jó. Eu poderia dizer aqui que Jó foi tentado por Satanás e uma série de coisas, mas eu vou ser objetivo. Eu falei que ia ser objetivo. E eu vou dizer as lições que a gente aprende com Jó. E aí você tira essas lições para você, nesse culto de esperança. Amém? Esse culto verde. O irmão está parecendo um vagalume, né? Eu botei um verde limão. Por isso que eu estou meio azedo hoje. Estou meio duro, né? Porque eu botei o verde limão, botei até um verde oliva por baixo aqui. Eu vesti uma farda, mas minha esposa falou, não é palhaçada não. Minha esposa fala mesmo, isso não é palhaçada não. Vai botar a roupa direito. Eu botei uma farda. Falei, palhaçada não, vai direito para a igreja. Porque uma vez eu vim de farda aqui para a igreja, vai ser até um... Só Jesus, se as esposas não cuidar de nós, nós estamos perdidos. Não é isso, irmão? Não é isso, irmão Valdemir? As esposas cuidam de nós, porque se deixar, irmão, vem sapato amarelo, com camisa rosa, vem tudo misturado. Mas este Jó, ele é um homem que vai nos ensinar algumas lições. A primeira lição que a gente aprende com Jó é que Jó era um pai de família exemplar. Queridos, Jó tinha 10 filhos. 10 filhos. E a família de Jó, ela se reunia frequentemente para celebração. Eu tenho 5 irmãos, querido. 5 irmãos. Nenhum mora longe, de outro estado. Mas a coisa mais rara que tem é a gente conseguir se reunir. Consegue 2, 1. Minha mãe fez 80 anos, teve irmã que nem veio na festa de 80 anos da minha irmã. Porque uma família que consegue se manter unida, apesar da idade, apesar de cada um ser casado, apesar de cada um morar em bairro diferente, a família conseguir se reunir para celebrar, é porque é uma família diferenciada. É verdade ou não é? É uma família, poxa, diferente. E a Bíblia diz que Jó, preocupado com os filhos, regularmente Jó oferecia sacrifício, porque ele dizia, os meus filhos são corretos, os meus filhos seguem o meu exemplo, os meus filhos são homens e mulheres de Deus, mas se porventura eles pecaram, eu estou pagando preço com sacrifício. Jó oferecia holocausto pela vida dos seus filhos. Jó, ele era um homem de família, vivia para família. 10 filhos, querido. 10, eu tenho 2. Eu fico vendo a Glorinha como se fosse já nascida, né? Eu ia falar, eu tenho 3, mas na verdade eu não tenho 3, eu tenho 2. Esté e Samuel e um na mente. Eu tenho um no céu, né? Que é o primeiro Samuel. E o segundo Samuel está ali. O primeiro morreu, está no céu. O segundo Samuel tem a Esther. E a Glorinha, que é uma filha do coração. Talvez eu adote. Eu estou pensando em adotar com a pastora Glorinha, porque a Glorinha está no meu coração. Eu falo dela quase todo culto, não falo? Glorinha, a pastora agora ficou nova, fez uma operação, tá toda esticadinha. Então, quem sabe a Glorinha não vem. Eu estou na esperança. A esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. A gente não sabe de nada. Diga assim para o seu irmão, a gente não sabe de nada. Deus é que sabe de tudo. Jó, ele era um homem de família. Isso é, queridos, isso é tremendo. Porque tem marido que não é de família, não é de família. Não, passa o dia todo trabalhando, ele não tem coragem de ligar para a esposa para dizer, amor, eu estou vivo. Eu vou comprar uma prenda para você, uma lembrancinha de R$2, mas, irmão, mulher assim, me desculpa o termo, né? É um termo chulo, porém é um termo usado. A mulher é bicho bobo. Porque mulher se agrada
pela sua expressão, não por valores. Você consegue agradar sua esposa com um pacote de bala. Não é sempre também, né? Miserável, não vai levar todo dia bala para a mulher, que então vai arrumar um problema, né? Mas eu estou dizendo assim, se você quiser agradar, você agrada, basta você ser uma pessoa de comunicação. Uma pessoa que tem sabe dialogar, que sabe ouvir. Eu acho interessante nesse texto, que o texto faz questão de dizer assim, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. No final do texto diz assim, Jó tinha de novo 7 filhos e 3 filhas. E o texto pode dizer que ele era um homem tão de família que diz assim, e o nome das suas filhas, não diz o nome dos filhos, mas e os nomes das suas filhas eram Késia, aí vem mais 2 nomes lá, que eu não vou dizer aqui, que eu não sei qual é, mais 3 nomes. E diz assim, e as suas filhas tiveram herança entre os seus irmãos. Sabe por que o texto enfatiza isso? É porque Jó não discriminava membros da sua família, não tinha preferência, ele amava todos os filhos de maneira igual. Um homem de família, um homem que trabalhava e a alegria dele era chegar em casa para a família. Sabe? Hoje em dia a gente vê homens que não querem mais saber da família, que abandonam a família, que vai embora e esquece a família, não tem diálogo com o filho, não tem diálogo com a família. É aniversário de casamento do casal, aniversário de casamento. Casamento! E o cara não tem coragem de ir no açaí com a mulher, para dizer assim, vamos amor, no açaí, tomar um açaí. Essas coisas enfatizam e qualificam você como um homem de família. Jó, ele era um homem voltado para a sua família. Você consegue compreender isso? Deus quer que você seja uma pessoa, uma mulher de família. A mulher que cuida da sua casa. Cuida dos seus afazeres. O marido chega, não tem comida nunca. Não faz uma sopa. Só faz aquele frango aguado. Cuscuz amarelo. Faz um mocotó, faz uma carne assada, faz um negócio para agradar esse homem. Se você deixar, vai ficar largado, vai ficar um homem acabado antes do tempo. Passou um amigo meu, 50 anos, a minha idade, querido. Oi, irmã. Oi, irmã, como é que você está, irmã? É você? Sou eu. Eu pensei comigo, senhor, não tem mulher em casa, não? Porque se tem uma mulher, a mulher fala assim, vai cortar esse cabelo, incrível Hulk. Pega uma tesourinha lá no quarto, corta o pelo do nariz, cara. O pelo parece um lobisomem. Não é verdade? Hoje em dia os homens têm uma modernidade. A gente também não precisa andar largadão mais não, gente. É a mulher que orienta. Não, poxa, amor, você pode dar uma melhorada nisso aí, né? Então, hoje a minha filha falou, pai, o que foi, filha? O senhor está ficando careca. E eu de frente para o espelho, né? Eu falei, poxa, tirando uma onda, né? Já tem um buraquinho na sua cabeça. Eu falei, Diego, me aguarda, porque eu vou passar a máquina nessa cabeça. Sabe, a gente tem que dar uma garibada. Cada vez mais, melhorando dentro da nossa limitação. A gente vai melhorando, a mulher ajuda. Lavar uma roupa, né? Não tem mais tanque, né? Eu estou aqui no tanque. No tempo de antigamente era puxar água. Agora não tem mais isso. Jó, ele vivia para a sua família. E não tinha esse negócio de qualquer coisa largar, separar, ir embora. O homem perdeu tudo, querido. Teve uma briga. A mulher dele se descontrolou e diz, amaldiçoa esse Deus e morre, seu peste.
está fedendo. Amaldiçoa esse Deus e morre logo, porque eu não aguento mais você, seu traste. Uma briga feia. Porque na hora da briga a gente fala coisa sem pensar, não é verdade? Na hora da briga a gente fala cada coisa. Tem mãe que chama o filho de desgraçado. Seu moleque. Moleque vem de Moloque, o Deus que sacrificava a criança. Seu moleque, Moloque. Entregando o filho para o diabo. Antigamente os pais diziam, você não presta. E o filho realmente ia não prestar, porque liberava a palavra. E a mulher liberou a palavra, amaldiçoa esse seu Deus e morre, Jó. Mas Jó, ele era um homem de família. E Jó não deixou barato, não. Ele disse, como fala uma louca, sua mulher doida. Está igual sua mãe, maluca. Aceitamos o bem de Deus com alegria, mas não queremos aceitar o mal de Deus. Olha a sabedoria desse homem para reverter um conflito. Você está desejando a minha morte, que morra você. Já morreu os filhos, morra você também, que eu caso com uma mulher mais nova. Mas ele não, ele disse, olha, aceitamos o bem de Deus e não vamos aceitar o seu mal. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que está faltando para a sua família ser próspera e abençoada? É você erguer suas mãos e dizer, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, Deus está no centro da nossa vida. Aleluia! Nós temos que aprender com esse homem a dizer, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder minha comunhão com Deus. Ele poderia dizer, eu quero divórcio, eu quero me separar de você, sua maluca. Vai morar com a sua mãe, não quero você. Mas Jó continuou com a mesma mulher. Continuou com a mesma esposa. Diga para o seu marido, te aturar não é fácil, mas eu estou contigo. Até o final da nossa vida. Não é fácil não, mas é o propósito de Deus. Família é uma instituição divina. E a gente deve segurar a onda. Jó era um homem de família. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Jó. E talvez seja a lição mais importante. Porque você vai viver a maior parte do seu tempo em família. Poxa, virar as costas para o seu pai e para a sua mãe? Eu falo isso todo dia para minha filha. Filha, quando eu ficar velho, não me abandona não. Quando sua mãe ficar velha, não abandona ela não. Porque é feio, gente. É feio um filho que não vai visitar uma mãe. Meu pai teve Alzheimer, um grau altíssimo de Alzheimer, deixou de conhecer todo mundo. E eu dava banho no meu pai, depilava meu pai, limpava meu pai. No dia da morte do meu pai sem conhecer ninguém, sem lembrar de ninguém, Deus abriu os olhos do meu pai, minutos antes dele morrer, e ele me conheceu, porque eu estava lá do lado dele. Não abandona não os seus, não abandona a sua família, não abandona o seu filho, não abandona os seus pais, não abandone os seus irmãos, porque essa é a composição que Deus colocou você, para você ter uma família na terra. Se formos falar de família espiritual, será uma hipocrisia a gente chegar e dizer, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Será que isso é só uma palavra? E que se alguém fizer o que eu não gosto, eu já vou apunhalar e falar mal, isso não presta para nada. Eu me lembro dos irmãos que carregaram tijolo comigo aqui, que colocaram piso comigo, Gustavo, o Gaúcho, pessoas que vieram no início, o Diogo, trabalharam no início. Eu me lembro e oro por essas pessoas. Os que estão afastados vão voltar para a glória de Deus. Amém? Vai voltar para a presença do Senhor, porque eu não deixo morrer a memória deles não. Fala, Senhor, eles me ajudaram aqui, toca no coração, não deixa se perder. Eu não sou um homem ingrato por irmãos que fizeram por mim. Eu não vou ser ingrato e esquecer não. É meu amigo, é meu irmão, está nas minhas orações, conta comigo, independente do tempo e do momento. Tem que ser desse jeito, porque é família, nós somos a família de Deus na terra. Vira para esse irmão e fala, você é minha família, porque aí de nós, relacionamentos
com homens. Eu já vou até acabar a mensagem, 9 horas eu estou no primeiro tópico, eu vou fechar isso aqui. Eu não sirvo para ser pregador, não. Eu sou pastor mesmo, o negócio é pastor. Relacionamento com Deus abre portas espirituais. Relacionamento com homens abre portas materiais. Tu viu a irmã dando testemunho aqui? Ele me via, trocou a equipe, eu tive problema, eu pedi a vaga, mas é relacionamento com o homem. Se ela liga e fala, pô, você é maior conversa fiada, hein, meu irmão? Vou te falar, hein? Você prometeu a vaga, hein? Muquirana. Porque tem hora que dá vontade de a gente falar, né? Pô, esqueceu de mim? Não, ela orou, guardou, e o momento chegou. Então, o relacionamento com homens, ele abre portas materiais. Eu falei aqui na semana passada que a honra é um princípio que ela vai jogar você lá na frente. Quanto mais você honrar pessoas, mais Deus vai te colocar lá na frente. As suas deficiências, elas vão ser esquecidas e você vai avançar, porque você usa o princípio que agrada a Deus, que é o princípio da honra. E quando eu falo em honra, não pense você que eu estou querendo que você me honre, ou que você está querendo que você honre alguém. Não, não é para aparecer, é um princípio interior. Eu vivo para honrar, eu vivo para servir, eu vivo para ser menor do que os meus irmãos. Você honrando alguém, Deus vai te honrar. Se você pegar aqui os conselhos dos amigos de Jó, os amigos de Jó disseram, olha, você levantou tanta gente, tantas pessoas que estavam quebradas e você deu a mão, tantas pessoas que você ajoelhou e intercedeu, tantos ensinamentos, tantos momentos. Deus não vai te abandonar nesse momento de luta e de dificuldade. A sua família é um projeto que Deus estabeleceu na terra. E a sua família será abençoada pela mão do Deus Todo-Poderoso. Ministério de Louvor, vem para cá. Eu não vou... Tem 7 tópicos aqui, eu estou no primeiro ainda, não vou nem ousar pregar mais. Dá um copinho d'água ali, Camila. A Bíblia vai dizer, querido, que Jó... Obrigado. A Bíblia vai dizer que Jó... ele, depois de todos os estágios de provação que ele passou, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu todos os seus bens, um estágio de provação severo, perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, e ele teve o seu corpo físico tomado por chagas, feridas, que apodreceu a sua pele, a ponto de Jó viver no meio das cinzas. E os amigos de Jó, quando viram ele de longe, lá onde está o Rosivaldo, viram de longe, a Bíblia diz que eles choraram em alta voz e prantearam. O sofrimento dele era tão grande, tão tremendo, que quando eles viram Jó, do jeito que Jó estava, o homem que estava apodrecido no meio da cinza, sem dinheiro, sem filhos, com problemas emocionais tremendo, a tristeza de Jó impactou eles. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes e lançaram cinza sobre a sua cabeça e sentaram olhando para Jó, e durante 7 dias não conseguiram expressar palavras. 7 dias olhando e chorando. 7 dias olhando para Jó e se lamentando, sem dizer uma palavra. Sabe o que isso quer dizer, querido? É que Deus, Ele coloca pessoas para atravessar conosco momentos difíceis. Deus coloca pessoas do nosso lado, ainda que eles tenham criado um relatório totalmente contrário ao que Deus estava estabelecendo. Eles culpavam Jó, eles achavam, não, tu deve ter feito alguma coisa, tu deve ter pecado. E Jó justificando, eu não pequei, eu não fiz. E Jó tentando, até que chegou o ponto que Jó começa a amaldiçoar o seu dia. E Jó começa a ser penetrado pelos pensamentos. E aí Jó então começa a perguntar para Deus, e começa a indagar para Deus. E a Bíblia diz que Deus estava calado, e calado Deus ficou, deixando que as coisas acontecessem. Tem momentos, querido, que Deus se cala. Tem momentos que Deus não fala nada, tem momentos que é para você passar.
Entenda isso. Momento de saúde que veio, está passando. Momento de escassez financeira que está passando. Um momento de portas fechadas, desemprego que está passando. Um momento de uma crise emocional que está passando. E você não sente a voz de Deus falando contigo. Mas no versículo de número 38, Deus então resolve abrir os seus lábios e começa a declarar para Jó. A Bíblia diz no versículo 38, então falou o Senhor com Jó no meio daquele redemoinho de tempestade de vento. Eu quero dizer para você uma palavra nessa noite: no meio da sua escassez, no meio dos seus problemas, você sabe que Deus se levantou. Aleluia! Estava aos olhos humanos tudo acabado, o casamento acabado, a porta de emprego fechada, a saúde estabelecida, decretos de morte, mas Deus se levantou. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus se levantou. E Deus disse: se coloca de pé, Jó, como homem, e eu falarei contigo. Oh, aleluia! Deus quer falar contigo nessa noite. Se coloca de pé, igreja. Deus quer falar contigo nessa noite. Isso. Deus quer falar. Oh! Declara assim nessa noite: eu não sei de nada. Diga assim: eu não sei de nada, mas Deus sabe de tudo. Aleluia. E Deus então vai emudecer Jó e seus amigos. Deus começa a indagar para Jó: onde tu estava, Jó, quando eu fiz as estrelas do céu? Onde tu estava, Jó, quando eu dei limite às águas do mar? Onde tu estava, Jó, quando eu peguei os montes e pesei em balança de precisão? Onde você estava, Jó, quando eu criei o dia e estabeleci limites para a noite? Onde você estava, Jó? Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Jó, eu tenho o controle de todas as coisas na palma da minha mão. Deus tem o controle da sua vida. E nada, escuta isso, nada vai fugir do controle de Deus na sua vida. Nada. A doença, ela teve um dia para começar, mas ela só continuou até o dia que Deus soprou o fôlego de cura, e a doença foi embora, para a glória do nome do Senhor. As setas do diabo, elas queimam, elas machucam, elas infernizam, elas tiram a paz, mas os dardos inflamados do maligno, eles só vão durar até Deus estabelecer o escudo da fé para queimar e desfazer os dardos inflamados do maligno. O Senhor, Ele estabeleceu o limite para a sua prova. E eu quero crer, porque se Deus me deu essa palavra no dia de hoje, eu quero crer que essa prova termina hoje. Eu quero crer que os decretos de Deus mudam hoje. E aí Jó, no versículo 42, Jó então pela primeira vez, Jó vai decretar a grandeza de Deus quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará, porque antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com esse Deus. Querido, as suas experiências com Deus vão estabelecer o grau e o nível da sua intimidade com Ele. A Bíblia diz assim: Jó teve o seu cativeiro mudado. Jó teve a sua história de vida mudada. Jó teve o momento da sua vida cessado e as provações, os lamentos se transformou em baile. No versículo 42 diz assim: Deus restituiu a Jó tudo quanto antes ele tinha e deu em dobro. Até as filhas o Senhor restituiu.
a família foi restabelecida. E a Bíblia diz assim, depois disso, porque a gente pensa assim, mas eu já estou, poxa, no final da minha vida, será que não vai acontecer? A Bíblia diz assim, depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Imagina, ele vai usufruir do favor de Deus mais 140 anos. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? O Senhor, quando Ele estabelece a bênção para você, essa bênção não vai ser por um pouco de tempo, não. Nós vamos viver abundantemente o favor de Deus na nossa vida. Você e sua casa se alegrarão na presença do Senhor. A festa, o riso, o baile, a alegria vai voltar para dentro do seu lar. Eu imagino Jó agora celebrando, vem para cá meus filhos, porque o Senhor deu, o Senhor tomou, mas Ele também é Deus que restitui na nossa vida. Deus é Deus que restabelece, Deus é Deus que abençoa, aleluia. E a Bíblia diz que Jó, ele vai viver agora a plenitude dos seus dias. Depois de 140 anos, a Bíblia diz assim, Jó morreu fartos de dias, próspero, abençoado. E ele viu, diga assim, ele viu, diga assim, ele viu a quarta geração da sua família. Eu quero declarar nessa noite um decreto espiritual. A sua casa será abençoada até a quarta geração. A sua casa será alcançada até a quarta geração. O Senhor, Ele faz decretos nessa noite. Seus filhos serão abençoados. Seus netos serão abençoados. Seus bisnetos serão abençoados. E você não vai estar mais aqui, mas os seus tataranetos serão abençoados, porque Deus estabelece a bênção dele sobre as famílias da terra, e nenhum decreto que Deus estabeleceu será frustrado na sua casa e na sua família. Se você crê, aplauda e glorifica e exalta ao nome do Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Voltar, Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas
vontade de Deus para nós, querido. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Aplauda o nome dele e glorifique a ele, porque o novo de Deus chegou. As coisas velhas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. 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 Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos na tua palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Oh Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nós estivemos nesse culto da família, celebrando e glorificando ao teu nome. Abençoa, Senhor, esse lar, essa pessoa que está participando conosco online, do seu trabalho, da sua empresa, do carro, essa pessoa que está assistindo no quarto, na sala. Abençoa essa família. E quinta-feira, Senhor, derrama a tua glória e manifesta o seu poder nessa quinta-feira profética, que será um divisor de águas na nossa vida. Nós abençoamos o teu povo. Dê a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Quinta-feira eu conto com você. Lá embaixo tem a nossa cantina. Se você quiser, tá? Passa lá na cantina. Você lanchando na cantina, você está abençoando a casa de Deus, tá bom? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, amados de Deus e amadas do Senhor Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus.